Vídeo com aquele tradicional giro de notícias, e a primeira informação é de que Atlético Paranaense e Bahia são os líderes do Campeonato Brasileiro, ambos empatados com 10 pontos depois de 5 rodadas. Furacão já havia sido líder nessa edição do campeonato na primeira rodada, quando fez 4-0 no Cuiabá. Já o Bahia ocupa pela primeira vez a ponta. Já o Cuiabá está do outro lado da tabela, lanterna, isolado, nenhum ponto conquistado em 4 jogos, 4 derrotas, 10 gols sofridos e nenhum gol marcado. A derrota nesse final de semana, 2-0 para o Palmeiras. Já o Vasco tem seu pior início de campeonato brasileiro desde 1970. Na oportunidade, 5 jogos e 5 derrotas no Robertão. Na atual edição do campeonato, 4 derrotas em 5 jogos. Infelizmente, estou para te dizer que o Vasco hoje é sério candidato ao rebaixamento. Derrota nesse final de semana por 1-0 para o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, com participação decisiva do Hugo Moura, que vai custar 2 milhões de euros ao Vasco, pertencia ao Atlético, foi expulso com 16 minutos de jogo. O Vasco ficou com 1 a menos desde o início do jogo e foi derrotado pelo Atlético Paranaense, cara. Se antes da partida o clima era amistoso, logo quando a bola rolou, o jogo entre Atlético e Vasco mostrou que seria bem movimentado. Já nos primeiros minutos, Canóbio ficou cara a cara com Léo Jardim e chutou para fora. O time da casa seguia atacando em busca do primeiro gol e quase abriu o placar após cobrança de escanteio e na sequência em uma bola na trave após cabeçada de Eric. O que já estava complicado ficou ainda pior quando o Hugo Moura errou um passe no campo de defesa e derrubou o Zapelli, que sairia na cara do gol. Cartão vermelho direto aos 15 minutos do primeiro tempo. Léo Jardim ainda contou com a ajuda do travessão em cobrança de falta de Pablo. Após cobrança de falta de Zapelli, foi a trave que evitou o primeiro gol do jogo. E de tanto pressionar, o Furacão achou o caminho da rede. Esquivel ficou livre na área e tocou para Eric marcar o gol da vitória do novo líder do Brasileirão. Final, Atlético 1, Vasco 0. A coisa tá feia, a coisa tá preta. Eu vou falar uma coisa pro vascaíno, tá? Eu não tô tentando passar pano pra nada não, tá? E falar isso dá uma raiva, escutar isso dá uma raiva. Cala a boca, garoto, tu vai falar do teu Botafogo. Primeiro ponto aqui que eu acho que vocês vão concordar comigo. É muito difícil vencer o Atlético Paranaense na Liga Arena, que é a casa deles. O Vasco nunca e eu venceu. vou dizer uma coisa pra vocês. Nos últimos 5 anos, eu acho que eles são o top 3 de piores mandantes para se encontrar na Liga Arena, por todos os contextos que eles já estabeleceram e já criaram na cultura do futebol deles. Então, assim, não é uma tragédia essa derrota. Do jeito que foi, não é uma tragédia. Mas vira um enredo doloroso por perder um jogador, e que jogador da forma que foi, Flavinho. E me dá até porque assim, o Hugo Moura era do Atlético Paranaense, estava reencontrando o seu ex-clube, e foi foi uma jogada curiosa, né? Meio uma infelicidade, uma lambança, né? uma infelicidade, né? O Hugo Moura tem qualidade, assim, um jogador profissional. O Pedrosa tá na área, hein? O Pedrosa ainda tá lembrando do Criciúma, essa maldade. Deixa o Pedrosa descansar, esquecer um pouquinho. O Vasco tá dando muita dor de cabeça. Mas se já é difícil jogar 11 contra 11, quando o Vasco perde um jogador, a situação fica dificílima para você ter que reagir depois, né? Sofre um gol. Você tem que reagir com 1 a menos, às vezes é até melhor você sofrer um gol no início do jogo e não perder o jogador. Mas imagina o instinto ali do Hugo Moura depois de uma falha. Ele quer evitar de qualquer forma que o jogador consiga a finalização, acaba fazendo aquela falta por trás, a expulsão é correta e fica muito difícil para o Vasco, mas tem bons momentos do Vasco na partida, quando volta para o segundo tempo, o Vasco chega a dominar, pressionar, criar chances com 1 a menos. Foi uma atuação boa do Vasco, melhor do que a contra o Criciúma, que foi goleado, até melhor do que contra o Fortaleza, quando jogou fora de casa pela Copa do Brasil, que pouco ameaçou o Fortaleza. Vejo boas coisas ali do Vasco
uma evolução, jogando com um a menos, conseguiu até em determinado momento pressionar o Atlético fora de casa, perdeu chances, mas dificilmente ia evitar a derrota jogando com um a menos. No começo do jogo, o jogador tem que botar na cabeça, é melhor sair o gol e você tentar correr atrás com o mesmo número de jogadores. Eu acho que torna ainda pior o cenário para o Hugo Moura, porque era um jogo que ele tinha batido uma meta que obrigava o Vasco a pagar 2 milhões de euros ao próprio Atlético Paranaense. Aí já vem as críticas do torcedor em relação a essa contratação. Antes mesmo da chegada dele, a gente falava que era um valor elevado para o nível de futebol que o Hugo Moura sempre apresentou. É um jogador super esforçado. Como é essa meta aí, hein, Vini? 4 jogos relacionados. Era só ele ser relacionado. É porque, na verdade, foi um fluxo de caixa que o Vasco, a 77, fez com o Atlético Paranaense, por questão de pagamento. Eles queriam comprar o Hugo Moura, estava certo. Só que para ajudar o Atlético Paranaense, o que fez? Beleza, a gente bota aqui uma meta, quando ele for relacionado 4 vezes, vocês pagam os 2 milhões de euros, que aí compra o jogador. Então, torna o cenário ainda pior para o atleta e também para a cobrança em cima da 77, que não fez uma contratação que muito torcedor é contra. E outra, teve um tweet aí que apareceu falando que o Vasco tem que comemorar que foi apenas 1-0. Também acho. O Atlético Paranaense botou 4 bolas na trave. Concordo com o Flavinho, que mostrou uma evolução em relação aos últimos jogos, mas o Atlético Paranaense dominou grande parte da partida, tanto é que botou 4 bolas na trave e um dos destaques do Vasco foi novamente o goleiro Léo Jardim. E tem um ponto aí que a gente está falando que o Atlético teve o volume dele, obviamente, quase um jogo inteiro com um a mais, é muita coisa. Se a gente já está falando de um adversário que é difícil de se vencer dentro da casa dele. E com um a menos, então, é mais difícil ainda. Só que a gente não pode deixar também de usar aqui a voz para ser a voz do torcedor vascaíno, em que, aos 9 do segundo tempo, o jogador do Atlético deveria ter sido expulso num lance com o Verratti. E aí a gente está falando de um Vasco que ficaria 10-10, e a gente poderia ter mudado o contexto aí, a história, o enredo. Poderia não também? Poderia não também, mas é aquele sim, poderia sim. Então, assim, também achei um erro de arbitragem nesse jogo aí em relação ao lance do Verratti com um jogador do Atlético Paranaense, que ele bota a mão, ou o Verratti era o último homem, e ele acabou não optando pelo vermelho. Boa noite. A ideia era a gente tentar equilibrar mais a nossa equipe, né? Fizemos um grande jogo contra o Fortaleza. A ideia era tentar trancar os corredores, ter uma área mais preenchida, mas a gente precisava equilibrar um pouquinho nosso jogo, né? A nossa posse de bola, a nossa fase ofensiva. A ideia foi tentar jogar no 4-3-3 para tentar ter um controle maior do jogo. É uma formação que os atletas estão acostumados a jogar e realmente a ideia era tentar equilibrar mais, defender bem, mas também ter uma boa posse e buscar os ataques. Boa noite, Rafael. Gabriel Herber, Rádio Cidade. Queria entender de você o que mudou a expulsão do Hugo Moura tão cedo, né? 15 minutos do primeiro tempo, uma bola errada, uma expulsão forçada, que teve que fazer, senão tomaria o gol. O que mudou no planejamento da semana inteira? Boa noite. Muda muita coisa, né? É muito difícil você prever que isso vai acontecer. São circunstâncias do jogo. Aqui, qualquer adversário, acredito que sofra muito no início do jogo pela velocidade da bola, pela velocidade do kick da bola, né? Então acho que foi isso que aconteceu também. Ele se perdeu um pouquinho no tempo da bola, a hora que ela quicou. E estrategicamente você tem que entender o jogo, né? Rápido, com um jogador a menos, a gente teve que entender ali onde o Atlético Paranaense iria tentar buscar a vantagem numérica, né? Mas é um time muito inteligente, movimentou bastante, então gerou tanto espaço pelo lado do campo, os cruzamentos, quanto as bolas por dentro, de meio espaço, e a gente teve que perceber o jogo para tentar se equilibrar melhor. Acho que a gente sofreu mais 10, 15, 20 minutos talvez após a expulsão, mas depois a gente conseguiu perceber o jogo e se equilibrou melhor para defender, principalmente no segundo tempo. Isso aí, torcedor. Algumas coisas aí, né, vem dificultando ao time do Vasco evoluir, né, porque quando não é o time mesmo que acaba não se entregando muito dentro de campo, não entregando um bom futebol, a arbitragem é desastrosa e complica a situação do Vasco, né. O Hugo Moura, né, vacilou e feio, né, devia aí uma satisfação enorme à torcida vascaína, à instituição do Vasco, né. Depois desse vexame que ele fez aí, essa barbaridade, né, de ter sido expulso, né, logo no início do primeiro tempo, da forma que foi, né.
E o Vasco conseguiu equilibrar o jogo depois de um tempo, né? Mesmo tendo um jogador a menos, o Vasco buscou, foi aguerrido, mas sabemos a dificuldade que é enfrentar o Atlético Paranaense na arena já 11 contra 11, quem dirá com um jogador a menos, né? E quando era para ter sido expulso um jogador também do Atlético, num lance ali com o Verratti, o jogador do Atlético não foi expulso, não teve VAR para expulsar o jogador, né? E eu queria ver qual a explicação de por que não expulsou o jogador do Atlético, né? Porque no Brasileirão a gente está vendo aí erros em cima de erro, cada rodada que passa ninguém toma uma atitude, né? Então tá complicada essa situação do Campeonato Brasileiro e de qualquer jogo, né? Que sempre tem um lance duvidoso que é marcado num jogo, no outro não é marcado, né? Passa despercebido aqui, passa despercebido ali e vai deixando chato você assistir uma partida de futebol, né? Porque a arbitragem e o VAR tem o direito de decidir a partida a qualquer momento, né? Então fica complicado. Esperamos aí que o Vasco consiga sair dessa situação quanto antes, né? Que é seu pior início de campeonato desde 1970, né? O Vasco fazendo esse vexame aí com a sua torcida. Então torcemos aí para que tudo se resolva, né? E o Vasco volta a dar alegrias e glórias ao seu torcedor. Então peço aí que você deixe seu comentário, deixa aí nos comentários aí o que você acha sobre isso, ative a notificação, deixa seu like e não esquece também de se inscrever no canal.